Você sabia que existe um assassinato onde centenas de pessoas confessaram ser as autoras e nenhuma foi condenada? Um homem foi morto dentro de um tribunal. Na frente de juízes, advogados, policiais, câmeras. Com facas, com tesouras, com as mãos. Por centenas de mulheres que invadiram a sala de audiência ao mesmo tempo e que, quando a polícia chegou para prender alguém, encontrou um problema que nenhum manual de procedimento havia previsto. Não havia como prender todas. E todas disseram que haviam feito. Quando essa notícia saiu da Índia para o resto do mundo em 2004, a reação foi a mesma que acontece quando uma história toca em algo que as pessoas carregam mas raramente conseguem nomear. Não horror. Não condenação imediata. Um silêncio primeiro. E depois uma pergunta que aparecia nos comentários, nas conversas, nas mesas de jantar em países que nunca tinham ouvido falar de Nag. Elas tinham razão? Antes de continuar, se você chegou até esse canal agora, considera seguir. É um canal novo, feito com pesquisa real e cuidado genuíno com cada história que trazemos aqui. Não tem equipe grande nem estrutura de grande produtor. Tem alguém que acredita que histórias reais, contadas com honestidade, merecem ser ouvidas. Seguir ajuda mais do que você imagina. E agora deixa eu te contar quem era Kuyadav. E o que ele havia feito para que centenas de mulheres decidissem, juntas, que o tribunal não era mais o lugar onde a justiça estava. Nagpur é a terceira maior cidade do estado de Maharashtra, no centro da Índia. Mais de 2 milhões de pessoas. Uma cidade com a estratificação social que cidades indianas dessa escala carregam, onde bairros ricos e bairros pobres existem em proximidade que não produz mistura mas produz visibilidade constante. Cada lado sabe exatamente o que existe do outro lado da linha. E essa visibilidade, que poderia ser o começo de empatia, às vezes é apenas o espelho que confirma a distância. O bairro de Kasturba Nagar era um dos bairros pobres. Casas pequenas em ruas estreitas. Famílias numerosas em espaços que não foram desenhados para o número de pessoas que precisavam caber. A vida acontecendo em público porque dentro não havia espaço suficiente para que acontecesse em privado. O tipo de comunidade onde todo mundo conhece todo mundo com a intimidade que a proximidade física forçada produz, que é simultaneamente proteção e vulnerabilidade dependendo do dia e de quem está olhando. A Kuyadav havia crescido ali. Não como alguém de fora que chegou e construiu poder por cima de uma comunidade que não o conhecia. Como alguém de dentro. Alguém que havia entendido cedo, com a clareza que alguns têm sobre como o mundo funciona antes que alguém explique formalmente, que as estruturas que deveriam proteger aquele bairro não funcionavam de forma igual para todo mundo. Que havia espaços onde a proteção era teórica. E que esses espaços podiam ser ocupados por quem tivesse disposição para ocupar. Ele tinha essa disposição. O que Yadav construiu ao longo dos anos em Kasturba Nagar era um domínio. Não no sentido feudal de título e território formal. No sentido humano e concreto de que havia criado uma estrutura de medo suficientemente real para que as pessoas ao redor organizassem a vida em função dela. Extorsão de comerciantes. Controle de espaço público através de violência ou da ameaça de violência, que são funcionalmente equivalentes porque a ameaça funciona enquanto a violência passada for lembrada. A capacidade de fazer o que queria sem que ninguém com autoridade formal interviesse de forma que durasse. E as mulheres. Durante pelo menos uma década, Yadav havia assediado, ameaçado, agredido e estuprado mulheres do bairro. Não como episódios isolados de violência impulsiva. Como padrão. Como o exercício sistemático de um poder construído especificamente para tornar esse tipo de violência possível sem consequências visíveis. As estimativas de vítimas ao longo dos anos chegam a dezenas. Mulheres de diferentes idades, de diferentes situações dentro do bairro, unidas pela circunstância de viverem no espaço que Yadav havia decidido que controlava.
O que tornava a situação de Kasturba Nagar especialmente asfixiante era a combinação específica de fatores que as vítimas encontravam quando tentavam usar os mecanismos que existiam no papel para proteção. A polícia conhecia Yadav. Registros de ocorrência sumiam. Investigações não avançavam. A natureza exata da relação entre Yadav e as autoridades locais é descrita com variações nas diferentes fontes, desde suborno ativo até indiferença institucional que às vezes é indistinguível de cumplicidade porque produz os mesmos resultados práticos. O que é documentado não é a natureza da relação. É o resultado dela. Mulheres que foram à polícia não encontraram o que foram buscar. Yadav havia sido preso múltiplas vezes ao longo dos anos. Havia saído. Havia voltado ao bairro. Havia continuado. A repetição desse ciclo não era invisível para a comunidade. Era a comunicação mais clara que o sistema poderia fazer, sem precisar de palavras, sobre quem o sistema considerava digno de proteção consistente e quem não considerava. Cada retorno de Yadav após uma prisão era uma confirmação. Cada caso arquivado era uma confirmação. Cada audiência adiada era uma confirmação. O sistema não estava falhando por acidente. Estava falhando com a consistência que só a estrutura produz. As mulheres de Kasturba Nagar começaram a se organizar. Não com o vocabulário de movimento social ou com a estrutura de organização formal que organizações com recursos desenvolvem. Com a urgência de quem não tem a opção de esperar pela solução ideal porque a solução ideal não está chegando e o problema está acontecendo agora, nessa semana, nessa rua, na vizinha que você conhece desde criança. O grupo que se formou tinha nome simples: Associação de Mulheres. Direto. Sem grandiosidade. Era mulheres do bairro que haviam chegado, através da acumulação de conversas e de raiva compartilhada e de um cansaço que tinha textura física, à conclusão de que precisavam fazer algo além do que haviam feito. O algo que fizeram primeiro foi usar os mecanismos formais com uma persistência que os mecanismos não esperavam de pessoas que o sistema havia aprendido a ignorar. Foram à polícia mais vezes. Registraram mais ocorrências. Apareceram em audiências. Ocuparam sistematicamente o espaço formal que existe para que cidadãos participem do processo de justiça, com a consciência de que ocupar esse espaço era em si uma afirmação de que pertenciam a ele. O sistema respondeu da forma que havia respondido antes. Com lentidão. Com adiamentos. Com a maquinaria burocrática que, quando aplicada de forma consistente, tem o efeito prático de transformar justiça numa coisa que existe no futuro indefinido e que, portanto, não existe de forma útil para quem precisa dela hoje. E então Yadav fez algo que as mulheres que organizavam a resistência não haviam calculado completamente como possibilidade real, embora deveriam ter calculado porque era consistente com tudo o que havia feito antes. Começou a ameaçar as que se organizavam. Não indiretamente. Diretamente. Com a confiança específica de quem havia testado repetidamente os limites do que o sistema faria e havia encontrado que os limites eram maiores do que qualquer pessoa deveria considerar aceitável. As mulheres mais ativas no grupo receberam ameaças. Outras relataram intimidação. A mensagem era a mesma mensagem que o padrão de anos havia enviado, só que agora com a urgência adicional de quem percebeu que a resistência havia crescido o suficiente para precisar ser suprimida. A audiência de agosto de 2004 estava marcada. Yadav estaria no tribunal. E as mulheres de Kasturba Nagar decidiram que também estariam. Não em pequeno número. Centenas. O tribunal em Nagpur que recebeu aquelas mulheres naquele dia não havia sido desenhado para aquela presença. Não fisicamente, não procedimentalmente, não em nenhum sentido que os que desenharam o espaço e os protocolos haviam considerado necessário considerar. Era um tribunal. Audiências aconteciam. Pessoas vinham, testemunhavam, saíam. As mulheres de Kasturba Nagar vieram com outra coisa em mente. Cada uma trazia algo. Facas. Tesouras.
O tipo de objeto que mulheres que trabalham em casa ou que foram ao mercado têm disponível e que quando centenas de pessoas trazem ao mesmo lugar ao mesmo tempo não é mais objeto doméstico. É declaração. É a materialização de uma decisão que havia sido tomada antes de entrar pela porta. Yadav estava na sala para a audiência. O que aconteceu nos minutos seguintes foi documentado por quem estava presente com a qualidade específica das testemunhas de eventos que acontecem rápido demais para ser processados completamente enquanto acontecem. A segurança do tribunal, dimensionada para o que tribunais normalmente precisam, não estava dimensionada para conter centenas de mulheres com determinação específica sobre um alvo específico. Não conteve. Yadav foi morto ali. Na sala do tribunal. Na frente de funcionários do sistema de justiça que havia falhado em contê-lo por uma década. O local não era acidental. Era a mensagem. Era as mulheres de Kasturba Nagar dizendo, com o único vocabulário que havia restado depois que os outros vocabulários haviam sido usados sem resultado, que o tribunal era o lugar onde a justiça havia falhado e que portanto era o lugar certo para criar a justiça que o tribunal não havia criado. Quando a polícia chegou e tentou identificar quem havia feito o que, encontrou o problema que abre esse vídeo. Todas disseram que haviam feito. Não para proteger outras. Para declarar coletivamente que o que havia sido feito por todas e que portanto ou todas seriam processadas ou nenhuma seria processada. E que qualquer uma das duas opções seria aceita. O que se seguiu juridicamente tem a qualidade dos casos que os sistemas legais não foram desenhados para processar. Algumas mulheres foram detidas inicialmente. Processos foram abertos. E então a maquinaria que havia sido tão eficiente em produzir adiamentos que beneficiavam Yadav começou a encontrar a complexidade real de processar criminalmente centenas de pessoas por um ato coletivo onde cada uma havia assumido responsabilidade igualmente. Não era apenas operacionalmente difícil. Era politicamente impossível de uma forma que os responsáveis pelo sistema precisavam de tempo para reconhecer, mas que era evidente para qualquer um que olhasse para o que havia acontecido com honestidade suficiente. Processar essas mulheres exigiria que o sistema explicasse, em tribunal aberto, porque havia falhado em protegê-las por uma década. Exigiria documentar a relação entre Yadav e as autoridades locais. Exigiria colocar em evidência pública exatamente o que o sistema havia feito e não feito durante anos enquanto as vítimas usavam os canais formais disponíveis sem resultado. As acusações foram progressivamente abandonadas. Nenhuma das mulheres foi condenada pelo assassinato de Apu Yadav. A reação na Índia foi dividida com a profundidade que eventos dessa natureza dividem sociedades que ainda estão negociando a distância entre o que as leis dizem e o que as leis fazem na prática para diferentes grupos de pessoas. Parte da imprensa cobriu como justiça popular, como o momento em que uma comunidade que havia sido abandonada pelo sistema criou o resultado que o sistema havia recusado criar. Parte cobriu como o colapso do Estado de Direito, como a prova de que permitir que grupos tomem a justiça nas próprias mãos destrói a estrutura que todos precisam mesmo quando essa estrutura falha. As duas coberturas estavam descrevendo a mesma coisa com ênfases diferentes. E as duas estavam certas sobre a parte que estavam descrevendo. A psicologia do que aconteceu naquele tribunal em agosto de 2004 tem camadas que a narrativa simples não alcança. O que as mulheres de Kasturba Nagar haviam construído ao longo dos anos anteriores não era apenas raiva acumulada esperando por saída. Era identidade coletiva forjada na experiência compartilhada de uma ameaça que o sistema havia demonstrado que não removeria. E identidade coletiva forjada dessa forma tem propriedades que identidades individuais não têm. Nenhuma dessas mulheres individualmente teria feito o que fizeram sozinha. A decisão de ir ao tribunal naquele dia com aquela intenção foi tomada no espaço entre o individual e o coletivo, num processo que não tem um momento único de decisão, mas que emerge da acumulação de conversas, de confirmações mútuas, de um sentimento compartilhado de que o limite havia sido cruzado e de que o limite havia sido cruzado a tempo suficiente.
O psicólogo Albert Bandura descreveu o desengajamento moral coletivo como o processo pelo qual grupos suspendem as restrições normais ao comportamento quando operam dentro de uma lógica compartilhada de justificativa que distribui a responsabilidade de forma que nenhum indivíduo sente o peso total do que está sendo feito. As mulheres de Kasturba Nagar operaram esse mecanismo. Cada uma individualmente poderia ter hesitado no último momento. Coletivamente, a hesitação se dissolveu no movimento que cada uma via ao redor. Mas essa análise tem um limite que precisa ser nomeado. Desengajamento moral pressupõe que as restrições normais estavam lá para ser suspensas. Para mulheres que haviam tentado usar os mecanismos formais de proteção repetidamente e haviam encontrado ausência sistemática onde deveria haver resposta, a obrigação de seguir as regras do sistema não era uma abstração filosófica. Era um contrato. E contratos que uma parte não honra não obrigam a outra da mesma forma que obrigariam se fossem honrados. Isso não é argumento de que o que fizeram era correto dentro de um sistema de justiça funcional. É a descrição honesta de como seres humanos recalibram obrigações quando o sistema demonstra que as obrigações não são recíprocas. Existe uma questão mais profunda que esse caso coloca e que merece ser olhada diretamente. A legitimidade de sistemas de justiça não é automática. Não é um dado que existe independentemente do comportamento do sistema. É construída através da demonstração repetida de que o sistema funciona, de que as regras se aplicam de forma suficientemente consistente para que as pessoas que vivem sob elas tenham razão para confiar nelas. Quando o sistema falha nessa demonstração para um grupo específico de forma suficientemente consistente, a legitimidade que esse grupo concede começa a erodir. Não de uma vez. Em camadas. Cada falha remove uma camada. Cada demonstração de que as regras se aplicam de forma diferente para pessoas diferentes remove outra. As mulheres de Kasturba Nagar haviam chegado ao ponto onde a erosão estava completa. Não por impaciência ou por preferência por soluções violentas. Por acumulação documentável de falhas específicas ao longo de anos que havia construído a evidência de que o sistema não funcionava para elas. O problema com o que fizeram não é que a raiva fosse legítima. A raiva era documentável e era proporcional ao que havia sido feito e ao que havia sido negado. O problema é que sistemas de justiça, mesmo imperfeitos, mesmo aplicados de forma desigual, existem porque as alternativas são piores. Não piores no sentido abstrato de princípio filosófico. Piores no sentido concreto de que grupos que tomam a justiça nas próprias mãos baseados em suas próprias avaliações de culpa e merecimento cometem erros. Erram na identificação. Erram na proporção. Produzem às vezes os resultados que as intuições morais coletivas aprovam, como nesse caso, e às vezes produzem execuções de pessoas erradas com a mesma energia emocional e a mesma certeza. A contenção que o sistema exige não é a negação da raiva que o sistema às vezes merece. É o reconhecimento de que raiva, por mais justificada, não é evidência. E que evidência precisa de processo. E que processo é o que separa justiça de vingança mesmo quando a vingança acerta. Yadav foi enterrado. As mulheres de Kasturba Nagar voltaram para o bairro. O sistema que havia falhado em protegê-las continuou existindo com as mesmas estruturas fundamentais, com as reformas que escândalos de visibilidade suficiente produzem e que raramente alcançam as causas das falhas com a profundidade que as causas exigiriam para ser removidas. O que mudou em Kasturba Nagar é difícil de medir com a precisão que evidências documentárias exigem. O que os relatos sugerem é que algo havia mudado na forma como o bairro existia depois de agosto de 2004. Não porque o sistema havia melhorado. Porque o bairro havia demonstrado, de uma forma que não havia demonstrado antes, que havia um ponto além do qual a tolerância terminava. Essa é uma forma de poder. Não a forma ideal. Não a forma que um sistema de proteção funcional tornaria necessária. Mas poder real, que existe independentemente de como você avalia moralmente o que o produziu.
O que as mulheres de Kasturba Nagar transmitiram naquele dia não foi apenas a morte de um homem específico. Foi a informação de que havia um limite. Que o limite havia sido cruzado. E que cruzá-lo havia custado o que havia custado. Essa informação não precisava de comunicado formal para circular. Circulou. Centenas de mulheres foram a um tribunal com facas e tesouras porque décadas de outros instrumentos não haviam produzido o resultado que precisavam produzir. O tribunal onde a justiça havia falhado em funcionar foi o lugar onde elas criaram a única forma de justiça que havia se tornado disponível. Nenhuma foi condenada. E a história dela circulou pelo mundo com aquela pergunta que continua sem resposta limpa. Elas tinham razão? A resposta honesta é que elas tinham razão sobre o que havia sido feito a elas e sobre o que o sistema havia falhado em fazer. E que o ato que praticaram saiu do espaço onde razão e justiça coincidem e entrou no espaço onde razão e justiça divergem, porque justiça precisa de processo e processo é o que estava ausente. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. E viver com as duas coisas sendo verdadeiras ao mesmo tempo, sem precisar que uma cancele a outra para que a história faça sentido, é o que essa história exige de quem a ouve. Não é confortável, mas é honesto. E você, se tivesse vivido em Kasturba Nagar durante aqueles anos, se tivesse usado cada instrumento que o sistema oferecia e encontrado a mesma parede, ainda acreditaria que havia uma forma melhor esperando em algum lugar que você ainda não havia tentado? Ou entenderia, do lugar onde só quem viveu dentro daquele bairro entende, que às vezes as pessoas não escolhem entre a opção certa e a opção errada. Escolhem entre as opções que existem. E naquele dia em Nagpur, as opções que existiam eram aquelas. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua sendo contada 20 anos depois. Porque ela não oferece o tipo de final que normalmente procuramos em histórias sobre justiça. Não existe uma resposta simples. Não existe aquele momento confortável em que alguém pode dizer com certeza absoluta que o que aconteceu foi totalmente certo ou totalmente errado. Existe apenas um fato difícil de ignorar. Por anos, mulheres pediram ajuda. Foram à polícia. Fizeram denúncias. Esperaram audiências. Esperaram que o sistema que prometia protegê-las funcionasse. E o sistema não funcionou. Quando finalmente funcionou, quando a Cuiadavi estava no tribunal, cercado de leis, advogados e procedimentos, já era tarde demais para restaurar a confiança que havia sido quebrada durante uma década inteira. O que aconteceu naquele dia em Nagpur não foi apenas um assassinato coletivo. Foi o colapso público de uma promessa. A promessa de que existe um lugar onde pessoas vulneráveis podem ir e encontrar proteção. A promessa de que denunciar um crime significa que algo será feito. A promessa de que o tempo da justiça pode ser lento, mas que eventualmente ele chega. Para aquelas mulheres, o tempo nunca chegou. Então elas criaram o próprio final. Não um final limpo. Não um final que qualquer livro de direito recomendaria. Mas um final que nasceu do desespero acumulado de quem já havia tentado tudo o que era permitido tentar. E talvez seja por isso que a pergunta que surgiu quando o mundo ouviu essa história ainda ecoa hoje. Não é apenas elas tinham razão. A pergunta mais difícil é outra. O que acontece com uma sociedade quando as pessoas param de acreditar que a justiça vai chegar?